É interessante porque o presidente ele tem esse discurso, né, de que ele tinha como papel, ele falou isso inclusive em discursos na ONU várias vezes, de impedir a instalação do socialismo ou do comunismo no Brasil. Em primeiro lugar, a gente precisa lembrar que ele não era a única opção em 2018 para impedir a volta do PT ao governo. Ele também, em muitas das falas dele, ele esquece que entre o governo dele e o governo da Dilma, teve o governo Temer, que estava longe de ser algo voltado para o socialismo, coisa do tipo. E, em terceiro lugar, apesar de ser um partido de esquerda, o PT, o que se viu nos primeiros governos também não foi a instalação de um sistema comunista, um sistema socialista ou algo do tipo. Então, isso faz parte da estratégia, né, de estabelecer aí um medo, né, do desconhecido, justamente com fins eleitorais. Eu conheço bem, por exemplo, o Fórum de São Paulo, porque como jornalista estive em um desses encontros para retratar aquele momento. Fui, inclusive, expulso pelos petistas porque eles não queriam que eu assistisse a alguns dessas discussões, mas vou dizer, era algo absolutamente vazio de conteúdo, não tinha nada de fato, enfim, que pudesse significar realmente uma ameaça, algo que levasse a golpes ou coisa do tipo, né? Eram discussões vazias sobre ideias de esquerda e assim por diante. Se quiserem ver sobre isso, é só procurar um vídeo chamado Fórum dos Dinossauros, que está disponível no YouTube, em que eu mostro essa experiência. Mas o que eu acho importante nessa live do presidente Bolsonaro é que ele, de fato, coloca uma pedra sobre o túmulo, né? Uma pedra sobre essa ideia de que Lula não vai subir a rampa, né? Ele deixa claro que está conformado com essa realidade e que vai buscar, então, ser oposição ou ser um líder dessa oposição ao governo Lula. E é importante que exista realmente uma oposição forte, né? Porque há muita coisa que pode vir a ser feita por esse governo e que pode ter impactos negativos na economia, tem impactos negativos, inclusive para a questão de liberdade de expressão. Mas o que a gente viu, deputado Nicolas, e aí vem minha pergunta, em alguns episódios recentes, é que essa oposição, ou aqueles que pretendem fazer oposição no Congresso a Lula a partir do ano que vem, ratearam ou derraparam muito nessas últimas semanas, né? Um exemplo é a aprovação das mudanças na lei das estatais, que abre espaço aí para nomeações com critérios políticos para as estatais e que teve uma colaboração, talvez involuntária, até de deputados do PL, né, que depois disseram que foram enganados, porque disseram que votaram no texto base, mas que depois pretendiam votar destaques para retirar a mudança, mas no fim das contas não aconteceu, né? No fim das contas, a impressão que se tem naquele episódio é que ou há uma ingenuidade naqueles que pretendem fazer a oposição a Lula no ano que vem, ou de fato algum tipo de debilidade, né? Eu queria saber, na sua opinião, se há ainda muito que aprender por parte daqueles que pretendem fazer oposição ao governo Lula para que de fato consigam fazer isso de maneira efetiva. O senhor só pode estar de sacanagem com a audiência e com a minha cara para poder falar que o Foro de São Paulo é como se fosse uma reunião de senhores que não conseguem modificar a política inteira de país. Sendo que há 16 anos, basicamente 98% dos países da América Latina são comandados por figuras que foram feitas, construídas, preparadas pelo Foro de São Paulo. Então, por favor, tenha no mínimo honestidade comigo, que eu sou entrevistado, e com essa audiência aqui. Agora, segundo, colocar como se a gente estivesse vivendo um comunismo imaginário também é muita desonestidade. Eu não posso falar sobre a justiça eleitoral. Se eu acho isso democrático, eu não posso falar contra o Estado democrático de direito, caso contrário eu tomo uma multa no meu contra-cheque. Eu não recebo o meu salário. Existem pessoas que estão sendo tolhidas de falarem contra o processo eleitoral, questionarem o processo eleitoral. Agora, o senhor realmente acredita, quando eu falo em comunismo, é pegar em foice e martelo? Que tipo de mentalidade infantil? E querendo ainda colocar como se eu acreditasse nessa sua fala de que nós estamos pintando um comunismo para poder ganhar a eleição. É muito claro o que está acontecendo aqui no Brasil. Primeiro que o comunismo que é colocado aqui não é o comunismo marxista de luta de classe somente, não. Se o senhor estudasse um pouco
a respeito do ganho cultural que Gramsci, Escola de Frankfurt fizeram e conseguiram colocar aqui no Brasil de uma maneira incrível, você vai ver que a direita não tem nada, a não ser um presidente da República que vai sair amanhã. O que a direita tem, meu amigo? Nós temos não fala besteira, Nicolas. Nós temos a condição... Só um minutinho que eu estou terminando de falar. Nós temos a produção cultural nas universidades. Nós temos os professores nas universidades. Agora, você colocar como se o presidente Bolsonaro estivesse falando de que... Eu posso falar ou não? Eu posso terminar de falar? Eu posso terminar de falar? Lula. Eu posso terminar de falar? Eu te ouvi. Qual é o seu critério eu te ouvi. Deixa eu terminar de falar. Deixa eu terminar de falar. Você acha que comunismo então, tá bom, vai lá. Ditadura necessariamente? Quer dizer, toda ditadura é comunista? O fato de você... Mas todo comunista é ditador. Eu concordo que você tenha sido censurado. Todo comunista é ditador. Todo. Ah, sim.